Irmãos, alguém me falou que estava precisando de mais lugares. Acho que os irmãos se ajeitaram, né? Acho que deu certo. Precisa ainda de pessoal se arrumar? Não. Ok. Ok. Hoje coube todo mundo direitinho aqui. Tem até lugar aqui. Tem lugar aqui também. Então, não tem problema com lugar, não. As crianças podem sair agora, aqui por esta porta, podem sair devagar, sem correr, podem ir devagarinho. Bastante criança, né? Muitas crianças. O parquinho está com problemas, porque nós temos uma média de 13, 14 crianças no parquinho. Então não cabe mais o parquinho. Nós estamos vendo um espaço alternativo no salão social. Separar um espaço no salão social que seja desmontável para colocarmos parte das crianças, porque aumentou muito o número de crianças aqui na igreja. E nós não temos onde colocá-las. Quando eu cheguei aqui na igreja, não tinha criança nenhuma, nada. Era uma igreja triste até, porque não tinha criança nenhuma. Eu já falei para os irmãos mais antigos disso, né? Mas não tinha crianças. E aí eu pedi para a igreja orar para mandar crianças. E aí os irmãos oraram, olha o que aconteceu. E tem gente aí que está orando ainda e não parou. Então pode parar já, por favor. Pare já de orar pedindo crianças, porque a gente não aguenta mais tanta criança aqui na nossa igreja. E bebês chegando também. Todo mês é uma notícia nova. Fulana está grávida. Eu falo, que parabéns. Parabéns. Eu falo, meu Deus, onde vamos arrumar tanto berço? Né? E chegando mais, e mais, e mais, e mais. Não para de crescer. Mas nós vamos encontrar soluções, Deus sempre nos ajuda, nos abençoa. O departamento infantil que nós temos funcionando aqui é excelente, muito bom. Professores e professoras muito bem preparados, sérios. E nós não poupamos nada, nada. Nem dinheiro, nem esforços, para que tenhamos o melhor departamento infantil da terra. Contando com o nosso espaço aqui, o que nós temos, as nossas limitações, nós fazemos o melhor para termos o melhor departamento infantil da terra, para que as crianças venham para a igreja, queiram vir, gostem de estar aqui e aprendam aqui. Porque, como eu disse hoje pela manhã, depois da família, a única instituição que sobrou para ensinar a verdade para as crianças foi a igreja. E olhe lá, tem muitas igrejas desviadas por aí. Mas depois da família, é a igreja que sobrou como única instituição para ensinar a verdade. As escolas, esqueçam. As escolas só criam ateus da pior espécie. Não é um ateu comum, é o pior ateu que há. São criados nas nossas escolas. As crianças passam horas e horas ali aprendendo o mais tosco, fútil e estúpido ateísmo. Todos os dias, 4 ou 5 horas dedicadas a isso, aprendendo um tosco, fútil e estúpido ateísmo. E nós colocamos os filhos ali, às vezes até pagamos para eles aprenderem isso. E aprendem essas tolices todas, depois, né, é claro que vão se desviar totalmente da igreja. Mas a igreja bíblica, ela não, ela persevera ensinando as crianças nos caminhos da verdade. E nós temos tido uma preocupação muito grande com isso, os professores também, e as crianças que saíram agora, elas não saíram para brincar. Elas não saíram para se divertir, elas saíram para aprender, para serem educadas na palavra da verdade. Elas saíram para isso. Elas estão ali aprendendo textos bíblicos, histórias bíblicas, doutrinas bíblicas, desde pequenininhas. E isso tem um efeito devastador, no bom sentido, na sua vida. Eu sei porque minhas 3 filhas passaram por aquele departamento. As 3. A mais nova tem 15 anos. A primeira chegou aqui com 8 meses, hoje tem 22 anos. Chegou aqui com 8 meses, as outras 2 nasceram aqui. E todas elas, todos os domingos, de manhã e à noite, todos os domingos, de manhã e à noite, no departamento infantil, ali, naquelas classinhas lá atrás. Hoje são professoras lá, mas já foram alunas. E cresceram tendo a sua mente embebida na palavra de Deus. E foi isso que as livrou do mundo. Hoje estão na universidade, as 2 primeiras, a outra está no colégio.
estão na universidade e elas não se deixam contaminar pelas mentiras, elas riem das mentiras, zombam das mentiras, tanto da universidade quanto do colégio, do segundo grau. Zombam. Elas chegam em casa rindo, dizendo: pai, você não sabe o que o professor falou hoje. E zombam e riem, e tem que rir e zombar mesmo. Essa é a atitude correta. Tem que zombar e rir das mentiras que são ensinadas por aí. Elas fazem isso, eu fico feliz. É isso, olha, e eu digo: filha, que bom que vocês têm esse discernimento. E onde adquiriram esse discernimento? Em casa e aqui no departamento infantil. Então, os pais que trazem as crianças para a igreja estão de parabéns e colherão fruto disso com certeza no futuro. Irmãos, nós estamos em Gênesis 12, 1 a 3. Hoje eu quero terminar esse trechinho da Bíblia. É um trecho pequenininho. E hoje eu termino o versículo 3, se o Senhor abençoar e me capacitar, eu termino hoje o versículo 3. Os irmãos vão me acompanhar, vão estar juntos comigo, como sempre, atenciosamente acompanhando a explicação, e assim juntos nós vamos caminhar pelo versículo 3 e vamos conhecer as lições que emanam desse versículo, que são muitas lições importantes para nós. Nós aprendemos, logo no primeiro sermão que eu apresentei aqui na igreja sobre esse pequeno parágrafo, nós aprendemos que esse parágrafo, ele inaugura a era patriarcal de Gênesis. Os irmãos sabem que a nação de Israel tem os seus patriarcas. O primeiro deles foi Abrão, depois veio Isaac, Jacó e os 12 patriarcas ali, filhos de Jacó. Nós aprendemos isso, nós sabemos disso. E aqui no capítulo 12 inicia-se a era dos patriarcas. Antes disso, nós temos em Gênesis a história primeva. Perguntaram para mim: o que é primeva? O que é isso, primeva? Primeva é primitiva, são as coisas mais antigas, falando da origem do universo, falando da origem do homem, como o homem surgiu, falando da origem do casamento, falando da origem das línguas, falando do dilúvio que veio sobre toda a humanidade, falando da primeira aliança que Deus fez com o homem depois do dilúvio, contando todas essas coisas, falando sobre a origem das nações, como as nações surgiram no mundo, explicando tudo isso. Nós estudamos tudo isso, estudamos toda a parte primeva detalhadamente, usamos mapas, usamos gráficos. Os irmãos aprenderam, puderam acompanhar aí toda a exposição até o capítulo 11. Infelizmente, infelizmente para a humanidade, a parte primeva também fala da origem do pecado. Terrível, no capítulo 3, estudamos isso, a origem do pecado, mas também fala da origem da promessa de um Salvador. Nós estudamos Gênesis 3,15, que fala da origem da promessa de um Salvador, Deus prometendo que iria salvar a humanidade através de um descendente da mulher. Tudo isso nós aprendemos, tantas coisas. Nós estamos estudando esse texto desde quando mesmo? Gênesis? 2 anos mais ou menos, é isso? Mais ou menos 2 anos. E hoje então agora chegamos no capítulo 12, e estamos aprendendo no capítulo 12, o comecinho aí do capítulo 12 é a era patriarcal. É linda essa história. Se você tirar os 11 primeiros capítulos da Bíblia, você pode jogar todo o resto fora, tudo. Se você remover da Bíblia os 11 primeiros capítulos, todo o resto desaba. Os 11 primeiros capítulos são o alicerce de uma casa, da casa bíblica, da casa teológica, da casa da doutrina cristã. Se você remover os 11 primeiros capítulos, tudo desaba. Aí não existe mais pecado, porque a origem do pecado está nessa parte, na parte primeva de Gênesis. Se você remove o pecado, não há mais necessidade de Salvador, não há mais necessidade de redenção. Aí todo o restante da história, que é o que nós chamamos de a história da redenção. O que nós temos agora, o que nós temos acontecendo aqui, desde Gênesis 3, depois da queda do homem em diante, até o Apocalipse, é uma história só. Nós chamamos de história da redenção, é o nome dado. O que estamos contando para os irmãos detalhadamente, enquanto caminhamos versículo por versículo, é a história de Deus buscando o homem.
É a história de Deus elaborando um plano para resgatar o ser humano. Os alemães, os teólogos alemães, eles criaram um termo, uma expressão para se referir a isso. Eles chamam isso de Heilsgeschichte. Não sei se eu falei certo, Cauã, você que convive aí com os alemães mais de perto aí, não sei se eu falei certo. Heilsgeschichte. Tá certo, Lídia? Falei certo? Olha, eu estou bem no alemão. Não. Mas é a história da redenção. Então nós estamos acompanhando então a história da redenção. E quando termina a história da redenção? A história da redenção termina no último capítulo do Apocalipse. É lindo demais. Quando estamos todos então no novo céu e na nova terra. Aí é o que Santo Agostinho diz que é o fim sem fim. Eu acho linda essa expressão. É o fim sem fim. É quando tudo acaba, mas onde também, quando tudo começa. Então, os irmãos vão dizer, mas pastor, estamos só no comecinho, não tem problema, não tem problema. A gente vai tentando entender os pedacinhos aí dessa história. Né? E quem sabe lá para o ano 2300, eu termino aí o Antigo Testamento, né? Eu vou pular alguns livros que eu já expliquei já, mas o que é importante é nós irmos nos enriquecendo com essas coisas. Isso é alimento para nós. Nem só de pão vive o homem vive da palavra de Deus, e nós precisamos disso para a nossa alma. Isso é alimento para nós. Se isso for tirado de nós, nós secamos, nós morremos, e nós somos abandonados à mercê dos nossos pensamentos e dos nossos caminhos, que fatalmente nos levarão à ruína, à destruição e à infelicidade. Por isso, então, nós nos aproximamos do texto bíblico com toda devoção e cuidado, com toda reverência e com os ouvidos atentos, porque queremos receber o pão puro de Cristo, o alimento puro de Deus, e sermos alimentados por Ele, crescermos com Ele, e renovarmos a nossa esperança, e renovarmos a nossa aliança com Deus, a nossa vida de santidade. Tudo isso vem à medida em que nós vamos estudando essa Heilsgeschichte, essa história da redenção. E agora então, temos inaugurado essa nova etapa, a era dos patriarcas. E aprendemos aqui nesse texto algumas coisas importantes. Uma delas que nós aprendemos, olhando para esse texto, nas duas últimas mensagens que tratamos sobre isso, é que esse texto tem uma estrutura muito simples, uma estrutura que nos ajuda a compreendê-lo melhor. E essa estrutura, ela é integrada por duas partes, são dois imperativos. Existem dois imperativos que servem para dividir esse pequeno parágrafo. O primeiro imperativo é: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Isso compõe uma primeira ordem, a ordem de ir. E nós dissemos que essa ordem, esse primeiro imperativo, ele está acoplado a três promessas. E nós então estudamos o primeiro imperativo e as três promessas acopladas a esse primeiro imperativo. Mas a estrutura desses três primeiros versículos, ela tem dois imperativos, não tem imperativo só. E o segundo imperativo aparece agora no finalzinho do versículo 2. No finalzinho do versículo 2 aparece o segundo imperativo: sê tu uma bênção. É um segundo imperativo. E acoplado a esse segundo imperativo, nós temos três promessas também. Quais são as três promessas que nós temos acopladas a esse segundo imperativo? Temos aí três promessas: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e a terceira promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje então nós veremos isso. Hoje nós veremos o segundo imperativo, sê tu uma bênção, e veremos as três promessas acopladas a esse segundo imperativo. O que significa, os irmãos aí me acompanhando, vendo aí esse segundo imperativo, o que significa isso? Sê tu uma bênção. Nós olhamos a forma como a frase foi construída aqui, nós percebemos que ela foi construída no formato de um imperativo, e ela é isso mesmo, tanto no português como na língua hebraica, ela está construída no formato de um imperativo. Mas esse imperativo tem uma conotação diferente de uma ordem. É por assim dizer, uma declaração de Deus determinando que Abrão seja uma bênção. É interessante notar isso.
É uma declaração de Deus. Ele declara algo, e esse algo que ele declara determina que Abrão seja uma bênção. E o que significa ser uma bênção? Quando nós oramos assim, quando nós dizemos, olha, Senhor, faz de mim uma bênção. Ou quando nós oramos pelas crianças. Nós temos o costume, quando as crianças nascem aqui na nossa igreja, hoje pela manhã nós fizemos isso com a Lavínia, uma menininha que nasceu aí na casa do Tiago e da Marília, irmãzinha da Isabela. Nós hoje apresentamos, hoje pela manhã, esse bebezinho à igreja. E nós temos esse costume de apresentar as dezenas de bebês que nascem aqui, nós apresentamos aqui na frente, para que os irmãos tenham consciência de que chegou um bebezinho na casa ali de uma família da igreja. E quando nós oramos, geralmente nós pedimos, Senhor, faz dessa criança uma bênção. E o que significa isso, fazer de alguém uma bênção? É muito simples, é muito fácil entender essa expressão. Significa que Deus estava determinando que Abrão seria um canal de bênçãos. Um veículo de bênçãos para os outros. Um meio através do qual as bênçãos de Deus chegariam às pessoas. Essa determinação, ela por si só, já é uma grande bênção. Qual é o homem de Deus? Qual é a mulher de Deus? Qual é o crente que não quer ser um canal de bênçãos para as pessoas? Qual é o crente que não quer ser isso? Qual é o crente que não quer ser útil para trazer salvação à casa de alguém? Que maior alegria o crente tem, senão esta, de ser um instrumento através do qual a salvação chega ao lar de uma pessoa? Qual crente não vibra com a possibilidade de ser um veículo, um instrumento, um canal de bênçãos para trazer paz ao lar de alguém? Para trazer sabedoria a um jovem, para trazer ensinamento a uma criança e transformar aquele jovem, aquela criança numa pessoa honrada, que diga no futuro, olha, Deus usou este homem, Deus usou esta mulher como um canal de bênçãos para mim. Qual crente não quer isso? Qual crente não deseja isso? Pois bem, Abraão recebeu de Deus essa declaração dizendo, você será uma bênção, você vai ser um canal de bênçãos. E na sequência, na medida que lemos o restante, o versículo 3 até o final, nós percebemos que a dimensão disso seria simplesmente incalculável. Porque o texto diz que ele seria um canal de bênçãos para o mundo inteiro. É inacreditável isso. Como pode alguém assim? Mas Deus determinou isso. Ele determinou, Abrão, você será um canal de bênçãos para todas as famílias da terra. Se você é um crente hoje, lembre-se disso. Deus usou Abraão para que a salvação chegasse até você. Sabiam disso? Deus usou Abrão para que a salvação chegasse até você. Como? Ele foi o patriarca na história da redenção. Deus o escolheu. E por meio da sua linhagem surgiram os reis davídicos. E por meio da linhagem dos reis davídicos nasceu o Messias, o Salvador adorável. Então, por meio de Abrão, a salvação chegou à humanidade. Então, claro que nós não adoramos Abrão. Nós não adoramos nenhum personagem da Bíblia, por mais grandioso que seja. Nós os admiramos e louvamos a Deus pela vida deles, porque por meio deles nós fomos abençoados. E nós percebemos que Abrão é um desses grandes personagens. Por meio dele, por seu intermédio, as bênçãos grandiosas, infinitas, eternas de Deus chegaram até nós. É interessante observar essa ordem, essa declaração que determina algo, porque isso mostra, entre outras coisas que eu tenho mencionado aqui,
Isso mostra a soberania de Deus na forma como Ele trata as pessoas. Deus tem autoridade, Deus é soberano para fazer isso com quem Ele quer. Nós temos o costume, nós aprendemos de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, nós aprendemos o contrário. Nós aprendemos que nós determinamos as coisas. Surgiu uma teologia herética, blasfema e diabólica, dizendo que nós determinamos as coisas. É o avesso, é o avesso do avesso, do avesso, do avesso, para lembrar uma expressão do Caetano Veloso. É o avesso do avesso, do avesso, do avesso da verdade. Que diz que nós podemos determinar as coisas. Nós podemos controlar a nossa história. E com as nossas palavras determinar o que vai acontecer, inclusive com o nosso futuro. Eu já debati com um pastor, nesses debates em que eu me envolvo aí, por aí afora, e ele disse que se nós quisermos, nós podemos arrancar a caneta da mão de Deus e escrever o nosso destino. Uau! Já imaginou? Ele disse isso na TV. Se nós quisermos, nós podemos arrancar a caneta da mão de Deus e escrever o nosso destino. Eu me tornei Deus, eu me tornei Senhor, eu me tornei soberano, eu faço isso. É o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Não há na Escritura nenhum sinal disso. O que nós vemos na Escritura, muito pelo contrário, é o Senhor determinando as coisas. É o Senhor que olha para Abrão e diz: você será um canal de bênçãos e ponto final. E isso é incondicional. Não importa o que você faça, não importa o que você pensa, não importa o que você diga, não importa nada. Você será um canal de bênçãos. E Deus determinou isso e assim se fez. A sua palavra é poderosa, a palavra dele tem poder. Vejam o que diz Daniel 4,35, eu já mencionei esse texto várias vezes aqui, e vou continuar mencionando. Vou ficar velhinho aqui na igreja, e vou continuar repetindo esse texto. Daniel 4,35. Vejam o que diz Daniel 4,35. Vou envelhecer repetindo esse texto, repetindo essas palavras. Nós vamos grifar essa palavra. Vão pintar esse versículo com luz, com tinta. Como chama? Tinta fluorescente? Oi? Marca-texto, aqueles brilhantes. É esse aí. Vocês vão pintar esse texto aqui com marca-texto, com aquela tinta fluorescente. Quando abrir, vai brilhar no rosto de vocês esse versículo de Daniel 4,35. Vejam, são palavras de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele se orgulhou achando que ele era o dono do seu destino e o senhor da sua vida e de todo mundo. E por causa disso, Deus transformou ele num bicho. Ele virou um lobo, um animal. E da sua imensa glória, ele saiu porque teve perturbações mentais e se embrenhou pelo meio do mato. E ali no meio do mato, as suas unhas cresceram. Os seus cabelos cresceram, sua barba cresceu. E ele ficou lá comendo capim, comendo mato. E agindo como um bicho. Porque Deus o humilhou. Porque ele achava que ele era Deus. Que ele era Senhor de tudo. E então, depois de algum tempo, o Senhor fez com que voltasse o juízo à cabeça dele. Aliás, seria bom que isso acontecesse com muita gente que diz essas tolices. Inclusive o homem que arranca a caneta dos outros. Antes que ele vire bicho. Antes que vire lobo. Mas veja o que diz o texto. Daniel 4,35 diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Ah, você tem valor. Já viram essa música? Já viram? Quero que você valorize o que você tem. E aí vai, né? Você tem valor. Você tem valor sim, mas não bota muita fé nisso não. Menos.
Você é uma criatura, um pecador. Você tem valor sim, porque somos imagem e semelhança de Deus. Mas dá um desconto por esse valor. Você não é divino. Todos os moradores da terra, isso inclui você. Isso inclui você, todos nós. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E Nabucodonosor era o rei da terra. E ele se inclui nisso. E o texto prossegue. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Não há. Ele é Deus. E ele olhou para Abraão e disse, você vai ser uma bênção. E ele foi. Ah, Deus, Senhor Santo, poderoso, volta o seu olhar para mim também. Volta o seu olhar para mim e diga, eu não tenho a pretensão de ser uma bênção na mesma medida, mas volta o seu olhar para mim e diga, Marcos, sê tu uma bênção. Volta o seu olhar para mim e diga isso, porque se o Senhor fala, acontece. Ele disse, haja luz. Resultado? Houve luz. Se ele disser, sê tu uma bênção, o que vai acontecer? Eu serei uma bênção. Serei um canal de bênção. Senhor, volta o seu olhar para mim. Nós pedimos tantas coisas, não é verdade? Senhor, olha para mim e me dá um carro novo. Senhor, lembra-te da minha Amarok. Senhor, dá-me um salário melhor, dá-me um emprego melhor, dá-me uma namorada, dá-me uma esposa, dá-me um diploma, dá-me sucesso. Não é pecado pedir essas coisas, talvez a Amarok seja um exagero, né? Mas não é pecado pedir essas coisas. Mas nós devemos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, o Senhor fala e acontece. O Senhor diz e as coisas ocorrem. E eu quero pedir a maior bênção que pode haver depois da salvação. Eu quero pedir que tendo sido salvo pela fé em Jesus, que é uma bênção de todas a maior, eu quero pedir que o Senhor olhe para mim e diga, sê tu uma bênção. Meu Deus, fala, Senhor. Olha para mim e fala isso. Vamos orar a Deus, Senhor. Senhor, diga isso para mim. Determine. Estabeleça isso para a minha vida, Senhor. Faz com que eu seja um canal de bênçãos para os meus irmãos, para os meus parentes, para os meus colegas, para este mundo. Senhor, este mundo precisa tanto de canais de bênçãos. Senhor, faz de mim uma bênção. E quem sabe, o Senhor que controla todas as coisas, quem sabe o Senhor, na sua misericórdia e graça, não ouve a nossa oração. E nós nos tornemos então, pessoas úteis nas suas mãos, veículos da sua graça, levando a sua salvação aos homens que padecem, que rastejam por esse deserto chamado mundo. Muito bem, o texto diz, depois disso, o texto diz, sê tu uma bênção, e depois disso, o texto começa a acoplar a essa determinação, ele começa a acoplar as 3 promessas. A determinação e as 3 promessas. Os irmãos estão acompanhando isso? É simples o esboço. Nós estamos no segundo imperativo, sê tu uma bênção. E o segundo imperativo tem 3 promessas acopladas. E nós vamos ver essas 3 promessas agora. Se os irmãos olharem com atenção, verão que a primeira promessa e a segunda promessa, elas são, a rigor, uma promessa só, como se fosse uma moeda, com 2 lados. Elas são uma promessa com 2 lados, observada a partir de 2 perspectivas, de modo que ela se apresenta como 2 promessas. Mas a rigor é uma promessa só. Talvez ela tenha sido mantida dividida em 2 para manter o padrão da estrutura.
Os irmãos não devem pensar que os escritores bíblicos eram escritores que iam escrevendo conforme dava na telha. Não era assim. Um dos exercícios mais curiosos que nós encontramos quando nós nos debruçamos sobre a Escritura para um estudo mais profundo delas é a percepção de estruturas literárias. Estruturas literárias. Os escritores bíblicos, eles montam o texto em formatos, em estruturas, em esboços que são impressionantes. Eles tinham que ser gênios para fazer o que eles fazem. E eles fazem isso. Aqui, nesses 3 versículos, nós vemos essa estruturazinha. Isso não é por acaso. O autor bíblico quis construir essa estrutura. O autor bíblico quis colocar 2 imperativos e 3 promessas acopladas aos imperativos. O autor bíblico quis fazer isso. E nós vemos estruturas assim em todo o livro de Gênesis. Nós percebemos isso. Nós percebemos, nos escritos do Antigo Testamento, nós percebemos o fenômeno do paralelismo, que é a construção de conceitos semelhantes sendo sobrepostos. Nós percebemos isso e notamos que isso acontece em versículos. Mas é mais impressionante ainda quando nós notamos que esse paralelismo acontece não somente no nível de versículos. Esse paralelismo também acontece no nível de parágrafos inteiros. Esse paralelismo acontece no nível de capítulos inteiros. E nós olhamos e dizemos: quem foi o gênio que compôs isso? Quem foi o gênio literário que construiu essa estrutura literária tão bem elaborada? Tão bela assim. E nós percebemos isso claramente aqui. Então o autor bíblico, ele poderia ter colocado uma promessa só. Evidentemente, abençoarei os que te abençoarem, ou amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, estão conectadas. São 2 promessas conectadas. Ele poderia colocar uma só. Mas ele coloca 2. Por quê? Para manter o padrão da estrutura. Ele faz isso. A palavra de Deus, ela é caprichosa. Não há no conceito de vida cristão lugar para bagunça. Não há. Não existe isso. O nosso Deus é um Deus extremamente organizado. E tudo que Ele faz é lindo. É lindo. Tudo que Ele faz é lindo. Você olha a revelação geral, é simplesmente de tirar o fôlego. Você olha para as montanhas aqui no Brasil, tirando os barracos, é a coisa mais linda que há. Os homens que estragam tudo. Os homens que estragam tudo. Destroem tudo. Mas quando nós olhamos o universo que Deus criou, os céus, a terra e toda a revelação geral, a obra das suas mãos, nós ficamos impressionados com isso tudo. Olhamos para essa beleza toda e dizemos: meu Senhor, quão grande é o seu senso de beleza. E Santo Agostinho, quando ele morava em Hipona, no norte da África, a cidade era portuária. E ele via o mar, ele via o Mediterrâneo. Ele olhava para o Mediterrâneo à sua frente. E ficava impressionado com a beleza do mar azul. E ele olhava para a sua direita. E ele via as campinas do norte da África, repletas de plantações belíssimas, banhadas por um rio chamado rio Sibuse. E ele via aquelas campinas belíssimas. E os campos de trigo ali, dançando ali com o vento. E ficava impressionado com a beleza daqueles campos todos ali próximos do rio. E ele olhava então para o seu lado esquerdo e ele via as montanhas, onde moravam os camponeses, onde haviam os vilarejos, as pequenas igrejas cristãs. E ele via toda essa beleza, e ele ficava impressionado com essa beleza. Ele dizia então assim: Senhor, toda essa grandeza, toda essa beleza, nada disso é o nosso prêmio. Toda essa beleza é apenas consolo. Toda essa beleza é apenas consolo a nós.
que estamos cansados, que andamos cansados neste mundo. E Senhor, se o mero consolo é tão lindo, se o consolo que não é prêmio é tão lindo, como será o prêmio que não é consolo? Como será o prêmio que é mais do que consolo? Qual será a beleza disso? E nós lemos então Agostinho e ficamos imaginando, se o consolo é tão lindo, como será o que nos aguarda? Nosso Deus é assim, Ele faz coisas lindas, belíssimas. E quando nós olhamos a revelação geral, vemos essa beleza. E quando nós olhamos a revelação especial, a palavra de Deus, nós vemos essa mesma beleza. A beleza literária, o capricho, a complexidade, a estrutura bem feita. O Senhor quer que as coisas sejam assim. Isso nos ensina na vida. Eu não posso ser relaxado. Eu não posso ser um homem relaxado. A minha casa não pode ser uma casa porca. Eu não posso entrar em casa e os bichos pularem em cima de mim. E as amontoadas na pia. E o quarto, né, tendo sido o ringue, né, de uma luta de onças ali. Aquele caos completo, imundícia completa, sujeira completa, baderna total. Onde coloquei minha carteira? Onde coloquei minha bolsa? Onde coloquei meu caderno? Aí aquele caos total. Não. Esse homem não aprendeu com Deus. Esse homem não aprendeu com Deus. Deus não é assim. Ele é organizado, Ele é estético, tudo que Ele faz é bonitinho. Eu não tenho que ser rico. Não preciso ser rico. Eu tenho que ser ordenado, ter uma vida ordenada. O Senhor me ensina isso na sua palavra e na sua criação. Quando Jesus ressuscitou, Ele poderia se levantar e dar um pontapé naquela pedra e quebrá-la ao meio e sair vitorioso da morte. Mas sabe o que Ele fez? Ele se levantou, os anjos moveram a pedra e Ele saiu. E quando os apóstolos chegaram e entraram, eles viram que o pano que estava na cabeça dele estava dobrado e colocado num lugar à parte. Quem vocês acham que dobrou o pano? Quem dobrou o pano e colocou ao lado? O Senhor da vida e da morte. O vencedor da morte. Tendo vencido a morte, a primeira coisa que Ele fez foi dobrar o pano. Não há exemplo maior de um caráter ordeiro, amante da beleza, da ética e da decência. E nós temos que imitar isso. E nós vemos isso nesse texto. Esse texto então mostra essa estrutura ordenada. E nessa estrutura ordenada nós vemos então essa promessa única fragmentada em duas para manter a estrutura tríplice. E nós aprendemos então aqui: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Qual é o significado disso? O que é abençoar, o que é amaldiçoar? Existe aqui na questão de amaldiçoar, a palavra abençoar é uma só no texto bíblico aqui, no texto adiante de nós. Mas a palavra abençoar, a palavra amaldiçoar, ela aparece aqui nesse texto sendo usada de duas formas. Quando o texto diz assim: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, esse amaldiçoarei é diferente do segundo amaldiçoarei, o amaldiçoarem. O primeiro amaldiçoar é diferente do segundo amaldiçoar. E por que existe essa distinção? Talvez seja por uma questão de métrica literária. Talvez ele quis manter um padrão de métrica literário. Mas é possível também que ele tenha querido destacar uma diferença. Quando ele usa a expressão abençoarei, isso significa, a palavra usada significa trazer desgraça.
trazer desgraça. Eu trarei desgraça. Para quem? E aí ele diz, para os que te amaldiçoarem. E aí é outra palavra. E o que é esse amaldiçoar? Esse amaldiçoar significa ridicularizar, diminuir, desprezar. Ele está dizendo, Abraão, quem ridicularizar você, quem desprezar ou diminuir você, sobre essa pessoa, eu vou trazer desgraça. Eu vou desgraçar a vida de quem zombar, ridicularizar e diminuir você. E quando nós olhamos então para esse segundo sentido de amaldiçoar, que é ridicularizar, que é diminuir, que é desprezar, então nós paramos e trememos. Porque nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos fazer isso com aqueles que Deus abençoou. Nós não podemos ridicularizar, nós não podemos desprezar, nós não podemos diminuir aqueles a quem Deus abençoou. Porque isso, diminuir, desprezar e ridicularizar, equivale no texto hebraico a amaldiçoar. E isso era levado no Antigo Testamento a um rigor excessivo, a um rigor imenso. Veja o que diz Êxodo 21:17. Veja isso. Jovens que estão aqui, adolescentes que estão aqui, homens, mulheres que estão aqui, vejam como Deus trata isso em Êxodo 21:17. Veja o que diz aqui a palavra, Êxodo 21:17. Observe, diz assim. Vejam só isso aqui. Vejam a lei. Deus nos livrou da lei, mas os princípios que há na lei são permanentes. Estamos livres da letra da lei, mas os valores que a lei protege são permanentes. E vejam aqui o que diz o texto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe. O que é amaldiçoar aqui? Quer dizer, maldito seja. Não é isso. Ridicularizar, diminuir, desprezar. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, diminuir, desprezar, ridicularizar. Lei de Moisés dizia o quê? Será morto. O que isso significa? Que para Deus os pais são importantíssimos. E nós não podemos ridicularizá-los, diminuí-los e desprezá-los. Não podemos fazer isso. A ordem da lei mosaica era essa. Se alguém fizer isso, tem que morrer. Tamanha gravidade desse pecado. Se alguém fizer isso, a pena é a morte. E nós aprendemos então aqui que Deus iria destruir, Deus iria trazer desgraça sobre aqueles que desprezassem, diminuíssem e ridicularizassem Abraão. Quando nós lemos a história bíblica na sequência, no capítulo 12 mesmo, nos versículos 10 a 20, nós vemos que ele ataca uma família, a família de Faraó. Ele ataca essa família, porque sem querer, Faraó tinha desprezado e humilhado Abraão, sem querer. Depois isso se repete no capítulo 20, com Abimeleque. Abimeleque, mais uma vez, sem querer, havia feito mal à casa de Abraão. E Deus pesou a sua mão sobre Abimeleque e castigou aquela casa. Trouxe desgraça para aquela casa. Porque ele, sem querer, havia feito isso. Imagine quem fazia querendo. Então, Deus promete isso, a sua promessa é essa: eu vou trazer paz e bênção sobre aqueles que honrarem você, sobre aqueles que respeitarem você, sobre aqueles que reconhecerem a sua grandeza. Mas sobre aqueles que ridicularizarem você, diminuírem você, destratarem você, eu vou trazer desgraça.
Na palavra de Deus nós aprendemos assim, que a fonte da bênção e da maldição é uma só. Quem é a fonte da bênção e da maldição? Só existe uma fonte: Deus. E se alguém me amaldiçoar? Pega a maldição em mim. E se alguém fizer uma macumba para mim? Já fizeram um monte. E se alguém pegar um sapo, escrever o nome, colocar na boca e enterrar o sapo, na frente da minha casa, que eu moro numa encruzilhada, eu vejo macumba toda sexta-feira, o que acontece? Tem algum efeito isso? Deus é a fonte da bênção e da maldição. Se Deus não abençoa, não adianta alguém abençoar. Se Deus não amaldiçoa, não adianta alguém amaldiçoar. Porque Ele é o administrador destas coisas. Eu posso ouvir a bênção de alguém e aquilo não ter efeito nenhum. E posso ouvir a maldição de alguém e aquilo não ter efeito nenhum. Porque é Deus quem administra essas coisas. Nós não temos que ter medo dos homens. Alguns anos atrás surgiu aí a doutrina da quebra da maldição. Então todos os crentes com medo, porque inventaram mais essa imensa estupidez. E é impressionante como o meio evangélico segue qualquer estupidez que é inventada. É assustador. E eu tenho a suspeita muito forte de que o meio evangélico segue todo esse conjunto de estupidez que nós vemos por aí. O meio evangélico segue porque a vasta maioria dos evangélicos não conhecem a salvação que há em Cristo. Não são crentes de verdade. São pessoas que vão na igreja movidos pelo interesse financeiro. A Bíblia diz: cercar-se-ão de mestres segundo as suas cobiças. A Bíblia diz isso. Então aparece um pregador dizendo: se você vier à minha igreja, você vai ficar rico. Então a pessoa vai lá. A pessoa vai lá não porque ela ama a Deus, porque ela quer ficar rica. Então ela fica lá sendo enganada com aquelas bobagens todas. O caminho dos ímpios é assim, vai de mal a pior, enganando e sendo enganados o tempo todo. Antes eu tinha dó dessa gente, agora não tenho dó mais não. Eles se merecem. Os que estão enganando porque são perversos, e os que são enganados porque são movidos pela sua concupiscência. Eles estão buscando mestres segundo as suas cobiças, por isso estão lá. Então não tenho dó. E mais, o crente verdadeiro, estava conversando isso com o Cristiano hoje na classe de novos membros. O crente verdadeiro, o eleito de Deus, ele é inenganável. Não sei se existe essa palavra ou não. Mas se não existe, inventei agora. O eleito é inenganável. Ele é enganável enquanto não crê no Evangelho, enquanto não é salvo. Mas depois que ele é salvo, não dá mais para enganá-lo. Ele é enganado enquanto não conhece a salvação que há em Cristo. E ele vai nessas igrejas. E ele busca ali a prosperidade. E ele fica com medo das maldições. E ele participa das 7 semanas da quebra da maldição. E ele participa do jejum da quebra da maldição. E ele participa da fogueira santa que queima a maldição. E assim vai. E vai na igreja da bola de neve. Vai na bola de fogo para queimar a maldição da bola. É um fuar total. É um caos. É uma máquina. É uma máquina de mentiras o tempo todo, maquinando, produzindo lorotas, mentiras o tempo todo. E aquela multidão estúpida acreditando em tudo, em qualquer coisa. E então você vê alguém naquele meio que por uma ação da graça salvadora conhece a fé em Jesus de verdade. Uns poucos ali. E quando nós lemos Mateus 24, o texto diz assim: eles enganarão, se possível, os próprios eleitos. O que significa isso? Que os eleitos são inenganáveis. Pode botar no dicionário essa palavra agora. Os eleitos são inenganáveis.
E então ali salvos, eles olham ao seu redor e dizem: o que eu estou fazendo aqui? Isso não tem cabimento. E saem desse meio correndo. E passam a ter nojo. Passam a ter nojo dessas coisas. E clamam a Deus dizendo: Senhor, dá-me sempre a tua luz, para que eu jamais volte para aquelas atrocidades todas. E passam a odiar aquelas mentiras, aquelas blasfêmias com ódio consumado. E quando se lembram que o nome santo de igreja é atribuído àquele covil de lobos, aquela pocilga, ficam indignados. Porque o nome igreja foi alçado pela palavra de Deus à condição digníssima. O que é a igreja? É a comunidade dos santos, dos eleitos de Deus. É o povo lavado e redimido. E alguém pega esse título santo, sagrado, e coloca num chiqueiro, aviltando esse nome. E as pessoas que passaram por isso, então, sentem nojo dessas coisas. Mas o meio evangélico continua se produzindo. Por quê? Porque o meio evangélico está cheio de gente perdida. E acreditam em coisas como essa, quebra de maldição. E vão lá. E se sujeitam a esses rituais tolos, essas mentiras que qualquer pessoa com 3 neurônios saberia que é mentira. E acreditam nisso. E seguem essas coisas. A palavra de Deus mostra: Deus é a fonte da bênção e da maldição. Quando Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, ele pagou. Balaão era um profeta do Senhor. Eu pago para você amaldiçoar Israel. Vocês lembram o que aconteceu? Vejam no livro de Números. Números 23. Números 23. Veja aí, se você tem que ter medo de maldição. Números 23, 20. Balaão disse para Balaque. Números 23, 20. Números 23, 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou. Não posso revogar. Deus abençoou. Eu não posso fazer nada. Versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento. Mas nem uma macumbinha, nada. É o povo de Deus, é o povo eleito. É a menina dos seus olhos, é o povo salvo, santificado, lavado, regenerado, redimido, o povo herdeiro, adotado. Nem adivinhação contra Israel. E o texto prossegue com a resposta de Balaão a Balaque, dizendo: é inútil amaldiçoar esse povo, porque é o povo abençoado de Deus, e um dia o Senhor nos encontrará, e quando nos encontrar Ele dirá assim, Ele olhará para aqueles que estão à sua esquerda e dirá: apartai-vos de mim, malditos. E os que estiverem à sua direita: bem-vindos. O quê? Benditos de meu Pai. Vocês são benditos. E contra vocês não vale encantamento. Não tenho preocupação com essas coisas. Gênesis 12, 3 mostra, quando ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando ele disse isso para Abraão, ele estava mostrando que ele é a fonte da bênção e da maldição. E ele só. Não tenha medo. Não tenha medo, porque você já é bendito. Ele é a fonte disso. E o Senhor nos chama de benditos. E então vem a última promessa. Deus olhou para Abraão e disse: sê tu uma bênção. Seja um canal de bênçãos. E ele então acopla a isso 3 promessas. A primeira promessa: abençoarei os que te abençoarem. A segunda promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a terceira promessa vem agora. E é importante,
Porque existe uma construção gramatical aqui. E essa construção gramatical que nós não conseguimos detectar na língua portuguesa, mas que os gramáticos da língua hebraica conseguem detectar, mostram que essa construção faz dessa cláusula uma cláusula de propósito. O que é uma cláusula de propósito? A cláusula de propósito, ela mantém dentro dela o objetivo principal da passagem. Esse aqui é o propósito pelo qual Deus disse a primeira ordem: sai da tua terra. É como se o versículo dissesse assim: sai da tua terra, e então em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra e da tua parentela, para que as famílias da terra sejam abençoadas. É uma cláusula de propósito. E a cláusula de propósito, então, é revestida de uma importância especial. O que nós temos aqui talvez seja a cláusula principal dos 3 versículos. É o objetivo da passagem. O objetivo da ordem. Saia, para quê? Para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Saia, para quê? Para que as nações sejam abençoadas por seu intermédio. E então ele enuncia essa promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como? A cláusula é um pouco obscura. Ela é um pouco ambígua, porque a cláusula não é explicada. De que maneira todas as famílias da terra serão abençoadas? Irmãos, precisamos de uma série de conferências. Uma semana de conferências redenção, para explicar como todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eu só vou mencionar rapidinho, bem rápido, porque eu tenho que acabar o culto antes das 9. Eu tenho que acabar o culto às 9. Então eu vou correr. Porque eu acabo esse versículo hoje de qualquer jeito. Eu determino. Não, estou brincando. É brincadeira isso. Mas notem, para que eu explique para os irmãos de que modo todas as famílias da terra serão abençoadas, e eu faça isso do jeito que eu queria fazer, eu preciso de uma série de conferências. Os irmãos têm que vir aqui de segunda a sexta, para que eu explique cada detalhezinho. E eu não tem jeito, não dá. Então eu vou mencionar. E os irmãos em casa então lerão os textos bíblicos com mais cuidado e atenção, e vão então aprender melhor isso aí. Mas de que modo todas as famílias da terra serão abençoadas? Eu escrevi aqui uma frase. A primeira forma, vejam bem: por meio de um povo, o povo de Israel. Por meio de um povo que, provando a graça de Deus, prestem atenção nisso. Por meio de um povo que, provando a graça de Deus, faria o seu nome conhecido a todas as nações. Vou repetir. Por meio de um povo, Deus iria criar um povo a partir de Abraão. E esse povo, experimentando a graça de Deus, tornaria o nome de Deus conhecido a todos os povos. E então todos os povos seriam abençoados por meio desse povo que se originou em Abraão. Vejam o Salmo 67. Acompanhe. Vocês estão cansados? Estão cansados? Não? Não estão cansados? É pecado falar mentira. Estão atentos? Estão atentos? Tem que ficar atento. Porque nós só vamos aprender de novo só na quarta-feira, aqueles que vêm. Na quarta-feira estudamos Hebreus. Vamos começar o capítulo 2. E domingo de manhã vamos aprender também, mas vamos aprender Romanos 15, no finalzinho. Então, Gênesis só no próximo domingo. Então, nós temos muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Eu nasci na época errada, porque os puritanos, eles pregavam de 6 a 9 horas. Mas eu não posso pregar de 6 a 9 horas, senão eu perco o emprego. E os irmãos iam mandar embora no outro dia. Né? Vejam aí, vejam Salmo 67, 1 e 2. Seja Deus gracioso para conosco, Israel, e nos abençoe, Israel, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Senhor, abençoa Israel, abençoa a nação que o Senhor trouxe à luz por meio de Abraão. Derrama a tua graça sobre essa nação, para quê? Para que todas as nações vejam
a sua salvação por meio desse povo. De que modo Deus abençoaria todas as nações? Por meio desse povo. Vejam o Salmo 98. Esse salmo é lindo demais. Salmo 98. Eu vejo essas coisas, eu fico emocionado. Eu acho lindo demais isso tudo. Meu Deus, como a sua palavra é rica. Como há lições preciosas aqui. Vejam o que diz Salmo 98. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos. Olha só, vocês conhecem esse salmo, vocês cantam esse salmo. Olha só, cantai ao Senhor um cântico novo. Lembra dessa música? Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Gostaram da minha voz? Bonita a minha voz, né? Então, mas olha a sequência aqui. Olha a sequência aqui. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça, e vejam, perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. E vejam o final, todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Deus mostra a sua graça para com aquele povo, e todas as nações veem isso. E ficam perplexas, e creem no Deus de Israel, e todas as nações então são abençoadas por meio desse povo. Em ti, por meio de ti, serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou levantar um povo, e por meio desse povo, e a minha graça ministrada a esse povo, todas as famílias da terra conhecerão a minha salvação. Há uma segunda forma. Por meio de um reino. Essa é a parte que eu mais gosto. Essa parte é fantástica demais. Por meio de um reino que há de ser inaugurado no futuro. Nós temos um reino nos aguardando, que se estabelecerá um dia neste mundo. É o reino do Messias, não do Jair Messias, como muitos esperam. Esse Jair Messias talvez até ajude alguma coisa, não sei, talvez só atrapalhe, não sei o que vai acontecer. Mas nós temos esperança em outras coisas. Nossa esperança não está aqui, em nenhum homem daqui, em ninguém daqui. A nossa esperança está num reino que virá. O Senhor Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, Ele disse: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E qual é a sequência? Vamos dizer juntos: venha o teu reino. Nós aguardamos esse reino. E vejam esse reino em Isaías 11. E vejam o que diz o texto bíblico em Isaías 11. Em Isaías 11 nós aprendemos o impacto desse reino sobre as nações. Vejam o que diz o texto. Vejam. Diz assim. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Jessé é o pai de Davi. Está dizendo, da família de Davi sairá um descendente. Isaías 11, versículo 1. E vejam como será esse descendente. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E agora fala do reino dele. O lobo habitará com o cordeiro. É uma mudança na natureza. A natureza será renovada, restaurada, redimida. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos. A natureza restaurada. E aqui nós temos um retrato dela. Alguns dizem que isso aqui é figurado. O lobo habitará com o cordeiro. Dizem que é figurado. O lobo seriam os palmeirenses, talvez. Cordeiros corintianos, bonzinhos. Quando você adota uma postura de alegorização do texto, você pode atribuir o significado que você quiser.
Se você alegoriza um texto, você diz que ele significa qualquer coisa. Eu posso falar aqui que o lobo é a sogra, e o cordeiro é a esposa. Eu posso inventar o que eu quiser. Quando o lobo não é mais lobo, e cordeiro não é mais cordeiro, eu dou ao texto o significado que eu bem entendo. Mas aqui o texto fala lobo e cordeiro. É lobo e cordeiro. E o que significa lobo? Lobo significa lobo. E o que significa cordeiro? Cordeiro significa cordeiro. É isso que significa isso aqui. O texto diz, o lobo habitará com o cordeiro. Nós veremos isso. O lobo morando com o cordeiro. É a paz na criação. O Senhor restaurará a criação. E o leopardo se deitará junto ao cabrito. Vai ser assim. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E uma criança, um pequenino, os guiará. É o quadro mais lindo de paz que pode existir. Não há quadro mais lindo de paz do que este. Vejam a sequência. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. Só o leão não gosta disso. Só o leão, se lesse isso, não ia gostar. Porque é um retrato maravilhoso esse aqui. É o reino messiânico. É a restauração da criação. É o afastamento do impacto do pecado sobre o que Deus criou. É um mundo novo. E o texto prossegue. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. E você diz assim, e o que isso tem a ver com as nações? De que modo serão benditas todas as famílias da terra? É só ler o versículo 10. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, ao descendente de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele reino, todas as nações estarão debaixo do cetro de paz do Rei do Universo, do Rei Messiânico, num reino que nós não conseguimos imaginar nem nos nossos melhores sonhos. Não conseguimos imaginar. E aguardamos isso. Então nós lembramos da oração do Senhor e dizemos com toda a força, venha o teu reino. Venha depressa. Eu quero ver o lobo e o cordeiro. Eu quero ver a vaca e a ursa. Eu quero ver as crianças brincando junto à toca das serpentes. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Venha o teu reino. Todas as nações serão abençoadas por meio desse reino que nascerá da semente de Abraão. De que outra forma as nações da terra serão abençoadas? Elas serão abençoadas por meio de um rei messiânico. E isso está fortemente acoplado ao texto que nós lemos agora. Mas eu quero apontar para os irmãos o Salmo 72. Vejam o Salmo 72. É o Salmo do rei davídico. É um Salmo do Messias, Salmo 72. Estou já caminhando para o finalzinho, quero terminar já. Me dei mais alguns minutinhos apenas. Salmo 72, persevere. Salmo 72, veja o Salmo 72. Veja aí o rei davídico, o rei messiânico. Note o que diz versículo 1. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. É o rei descendente de Davi. 3, os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. E ele continua falando sobre esse rei messiânico até que ele chega no versículo 17, e o versículo 17 diz, subsista para sempre o seu nome,
e prospere enquanto resplandecer o sol. E termina o versículo dizendo: nele sejam abençoados todos os povos, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Como Deus vai abençoar a terra? Por meio de Abraão, através desse rei davídico, que é da sua descendência, todas as nações serão abençoadas. E a última forma é por meio da adoção. Por meio da adoção dos gentios como filhos espirituais de Abraão. Você sabia que você pode se tornar um filho espiritual de Abraão e herdar as promessas que foram feitas a ele? Você sabia disso? Você pode se tornar um filho espiritual de Abraão? A carta aos Gálatas diz isso. A carta aos Gálatas diz que você pode se tornar um descendente espiritual de Abraão, mesmo você pertencendo a outras nações. Todas as nações podem ser abençoadas por meio de Abraão, desde que os homens se tornem filhos, descendentes espirituais de Abraão. Diz o texto de Gálatas 3, versículo 26 a 29, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Todas as nações podem ser abençoadas através de Abraão. Como? Crendo em Cristo, o descendente dele. Quando eu creio em Cristo, descendente de Abraão, eu me torno filho espiritual de Abraão e herdeiro das promessas. E dessa forma, então, se cumpre a promessa feita em Gênesis 12: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso pode começar agora. Isso já começou agora. Quando um gentil crê em Cristo, ele é abençoado com a salvação por meio da fé no descendente de Abraão e se torna um filho espiritual de Abraão. E assim a promessa se cumpre. E a grande questão é: a promessa feita a Abraão já se cumpriu em você? A promessa: por meio de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Por meio de Abraão, quem crer no descendente que virá por meio dele, será transformado num herdeiro de Abraão. E se cumprirá essa promessa de que nele serão benditas todas as famílias da terra. A pergunta é: você já se tornou bendito através da fé no descendente de Abraão? Isso já aconteceu com você? A porta está aberta. A porta do reino está aberta. A possibilidade de obter a cidadania está aberta. A possibilidade de receber a adoção na família de Abraão está aberta. A possibilidade de pertencer às nações, abençoadas pela fé no Filho de Abraão, está aberta. Mas ela não estará aberta para sempre. Um dia essa possibilidade se fechará. O salmista diz: beijai o filho, antes que ele se enfureça pelo caminho. Hoje as mãos do Senhor estão estendidas, dizendo: vem para a minha casa, vem para a minha herança,
Eu quero adotar você na família do patriarca. Creia em mim. Creia em mim e seja adotado na família de Abraão. Creia em mim e seja um descendente espiritual de Abraão, herdeiro das promessas. Vem para o meu banquete. Veja a minha mesa. Veja a mesa que eu preparei. Venha para o banquete da família, o banquete da casa. O banquete da casa do patriarca. O banquete dos filhos do patriarca. Venha! Mas um dia, a sua mão se encolherá. E o filho que hoje estende a mão, desembainhará a sua espada. E se irará pelo caminho. E destruirá os seus inimigos. Aqueles que o chamaram de mentiroso e rejeitaram a salvação que lhe dá. Por isso o salmista diz, beijai o filho, antes que ele se enfureça pelo caminho. Se você não é um crente, faça isso hoje. Se aproxime do Senhor e diga, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Dá-me a bênção de Abraão. Dá-me a bênção, aquela bênção que fala de todas as famílias da terra sendo benditas. Eu quero ser parte dessas nações abençoadas. Eu quero ser descendente espiritual de Abraão. Eu quero ser herdeiro das promessas feitas a Abraão. Eu quero que essa antiga promessa seja nova para mim hoje. Eu quero que a velha promessa se renove na minha vida agora. Eu quero me sentar à mesa do patriarca. Eu quero me sentar à mesa de Abraão como Lázaro viu Abraão ali sentado ao lado de Lázaro. Eu quero me sentar nessa mesa, na mesa do patriarca. Eu quero me sentar à mesa dos filhos, dos descendentes do patriarca. Eu quero receber o Salvador, o rei davídico, o descendente de Davi. Salva-me, Senhor, salva-me. Eu creio nele, na raiz, no rebento de Jessé, no rei messiânico, no Salvador bendito. Eu quero recebê-lo agora. Eu quero recebê-lo agora. Basta, chega. Eu quero recebê-lo agora e ter vida em seu nome. Dá-me isso, Senhor, agora. E ele ouvirá. E se sentará com você à mesa. E consolará você. E lhe dará do seu pão. E lhe dará do seu vinho. Alimentará a sua alma. E lhe dará um novo nome. E uma herança no seu reino eterno. Vamos orar. Ó Deus bendito. Obrigado por essas riquezas tão preciosas. Obrigado. Trabalha no seu povo. Trabalha por meio do seu povo. Visita os seus herdeiros e santifica-os e vivifica-os. E consola o seu povo. Consola o cansado, o abatido, o triste. Consola, Senhor. Consola com a sua palavra, não com ilusões. Consola com a esperança sólida da sua revelação santa e não com mentiras inventadas por homens. Consola o seu povo. E ó Senhor, quebra, destrói os corações de mármore. Destrói os corações de granito. Arrebenta, Senhor, com seu poder. E faça, ó Deus, com que aqueles que não te conhecem hoje se curvem e beijem o Filho pela fé. E sentem-se à sua mesa e sejam enfim alimentados. E descansem dos seus trabalhos e se livrem dos seus fardos. Ó Deus, trabalha, transforma e salva. Essa é a nossa súplica. Em nome de Jesus. Amém.